Salve, galera! Vamos estudar então comédias para se ler na escola de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos dar uma olhada, olha só. O autor do livro é o Luiz Fernando. As crônicas são de autoria do Luiz Fernando, mas atenção, elas foram selecionadas para aparecer nesse livro aqui por uma escritora chamada Ana Maria Machado, que também faz um texto de apresentação lá no início, uma espécie de prefácio, tá? Então, para deixar bem claro, todas as crônicas são do Luiz Fernando, são 35 crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, mas antes dessas crônicas a gente tem ali um trabalho, então, um texto de apresentação da Ana Maria Machado. E foi a Ana Maria quem escolheu os textos que figuram neste livro. Porque vocês sabem, né, a crônica é um gênero de impacto imediato, né, é um texto para ser consumido rapidamente, geralmente ele é publicado nos jornais e revistas. Então essas crônicas do Luiz Fernando, na real, elas já tinham sido publicadas no jornal. Tá legal? A Ana Maria apenas selecionou crônicas que ela julgou mais significativas e reuniu, né, para publicação nesse livro, tá bem? Mas o autor das crônicas é o Luiz Fernando, a organizadora do livro é a Ana Maria Machado, beleza? Isso explica também algumas coisas, como por exemplo, o livro foi publicado em 2001, mas tem crônicas que falam de coisas da política, por exemplo, lá da época do Sarney, ou seja, final dos anos 80. Tá legal? Então eu só queria destacar isso para vocês. Assim, tem algumas crônicas que foram produzidas nos anos 80, 90 e 2000 ao longo desse livro, mas o livro foi publicado em 2001. Beleza? Era isso. Qual é o gênero textual aqui? Crônica. Crônica humorística, né? Que é a característica do Luiz Fernando, esse humor irônico. Por falar em características do Luiz Fernando, vamos conhecer um pouco mais desse autor? Bora lá. Olha só. Filho do célebre escritor Érico Veríssimo, Luiz Fernando trilhou um caminho original e de grande sucesso num estilo próprio, muito diferente da escrita do pai. Vamos fazer um comentário sobre isso. Sabe que o pai do Luiz Fernando, então, é o Érico Veríssimo, o autor de O Tempo e o Vento, romance histórico do Rio Grande do Sul, né, do célebre Capitão Rodrigo, tá? Esse é O Tempo e o Vento, romance do Érico Veríssimo, escritor da segunda fase modernista, tá? Mas o Luiz Fernando é filho do Érico, tá certo? O Luiz Fernando nasceu em 1936, tá legal? E a carreira do Luiz Fernando vai começar a despontar na crônica ali a partir dos anos 70. Então, 70, 80, 90, 2000 e até hoje. O Luiz Fernando ele acaba se tornando uma figura, claro, muito original e independente daquilo que o pai produziu. É importante a gente destacar isso, né? Porque o Luiz Fernando não é só o filho do Érico Veríssimo, ele passou a ser, o Luiz Fernando, uma grande referência no gênero crônica e o maior sucesso editorial da crônica brasileira, sem sombra de dúvida. Luiz Fernando, então, ele tem um estilo próprio, muito original e muito diferente do estilo do pai dele. Tá legal? Então o pai é o Érico, o filho é o Luiz Fernando. O Luiz Fernando produz crônicas. Crônicas geralmente humorísticas, como essas que a gente está analisando aqui no livro Comédias, para ler na escola, beleza? Dá uma olhada na sequência ali, olha só. Jornalista, escritor, músico e cartunista, fez da crônica seu gênero preferencial, sendo um mestre do humor irônico e da elaboração de tipos caricaturais. Galera, até a gente colocou ele de saxofone ali na tela, porque realmente ele tem uma banda de jazz, certo? É o Jazz Six, uma banda de jazz em que o Luiz Fernando é saxofonista. Esse lance dele ser músico tem uma referência a isso no texto de abertura do livro. A Ana Maria Machado apresenta o livro e diz, o texto chama Bom de Ouvido. É uma referência aqui ao Luiz Fernando, que talvez por conta da sua musicalidade, de ser ele também músico, ele seria um cara capaz também de, com seu ouvido, capturar o cotidiano, perceber aquilo que as pessoas falam no dia a dia, nas ruas, e trazer isso para dentro do texto. Então a capacidade rara de perceber o cotidiano e retratar o cotidiano, tá? Então por isso que o texto lá da Ana Maria Machado, de apresentação, chama Bom de Ouvido. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá legal? Mas olha, continuando aqui, então olha só, eu falei jornalista, escritor, músico e cartunista. Muitos de vocês já devem ter visto cartoons, charges do Luiz Fernando em jornais, revistas ou até mesmo em provas de vestibular. O Luiz Fernando é autor daquelas tirinhas de As Cobras ou As Aventuras da Família Brasil, tá legal? Então isso é também trabalho, né, de Luiz Fernando Veríssimo, esse genial cronista e cartunista, né? Além de músico, jornalista, escritor. Tem alguns romances também, mas a crônica é o gênero principal deste intelectual chamado Luiz Fernando Veríssimo. Galera, vejam que o humor irônico é a característica marcante, né? Mas também a construção de tipos caricaturais. O que a gente quer dizer com isso? Vou te dar um exemplo.
Ao longo da carreira do Luiz Fernando, ele fez várias personagens. Uma personagem muito marcante era a velhinha de Taubaté, que era a última pessoa que ainda acreditava no governo. Foi criada na época do Figueiredo, né, do governo Figueiredo, e aí então a personagem representa aquela que acredita em tudo que o governo fala, tá? Vejam, Luiz Fernando Veríssimo então criou a velhinha de Taubaté, a última pessoa que ainda acredita no governo. Isso é uma caricatura, tá? Bom, só que a velhinha de Taubaté não aparece aqui no livro Comédias para se ler na escola, tá bom? Não temos essas personagens clássicas do Luiz Fernando, mas ao mesmo tempo a gente tem esse estilo bem humorado e cheio, né, de personagens caricaturais também, por que não dizer, no livro que a gente está estudando, chamado Comédias para se ler na escola. Aliás, vamos falar um pouquinho do livro? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui então. O livro. Em Comédias para se ler na escola, temos situações cômicas imaginadas pelo autor em cenas rápidas, repletas de trocadilhos, subentendidos e ambiguidades, e cujo efeito humorístico decorre, na maioria das vezes, da quebra de expectativa, ou seja, de uma circunstância incomum ou de um desfecho inesperado. Os temas passam pelo cotidiano da família de classe média brasileira, pela nostalgia, pelas mudanças de costumes e pela sátira política, também pela própria linguagem e pela imaginação do cronista. Vamos explicar melhor isso. Vamos começar ali pelas características, né? Cenas rápidas, então, como eu te disse, né? São situações do dia a dia, situações cômicas, sitcoms, como a gente chama, né? Situações cômicas. Então, essas cenas rápidas, repletas de trocadilhos. Vou te dar um exemplo. Tem uma crônica no livro chamada Hábito Nacional, em que o cronista imagina um acidente aéreo em que figuras políticas brasileiras cairiam de avião, tá certo? Bom, figuras políticas que pegam aquele período lá da pós-ditadura, né? Então ele fala que tinha torturadores, estelionatários, assassinos, corruptos no avião. Cai o avião e ele diz assim que o avião espatifou-se, certo? Aí depois ele ainda comenta que seria algo tipo que o termo espatifar-se é adequado considerando-se os passageiros que estavam no avião. Porque aí ele está fazendo um trocadilho. Espatifaram-se pressupõe que essa palavra seja semelhante a patifes, ou seja, canalhas, patifes. Então por isso que ele diz espatifou-se e o termo me parece adequado aos passageiros do avião. Portanto, galera, tem trocadilhos, tem subentendidos também, a gente vai ver depois, tem um texto chamado Sozinhos, que tem um casal de velhinhos e tal, né? E aí depois tem um final que deixa uma coisa subentendida. Eu vou te mostrar depois o que é o subentendido no texto Sozinhos. Tem também um texto chamado ambiguidade, desculpa, tem uma característica que é a ambiguidade. A característica da ambiguidade que vai aparecer em vários textos do Luiz Fernando. Por exemplo, esse mesmo texto Sozinhos, que tem dois velhinhos e tal, diz assim, ó, no começo do texto. Tive uma ideia para um conto. Uma ideia terrível para um conto de horror. Só que essa expressão ideia terrível, ela vai ser ambígua ao longo de todo o texto, a gente vai perceber. Porque ideia terrível pode ser uma ideia assustadora, terrível, como alguma coisa terrificante, que deixa a gente assustado, uma ideia terrível, ou uma ideia terrível no sentido de ser uma ideia ruim mesmo. O que também é uma possibilidade do autor estar fazendo uma autocrítica, no sentido de que a ideia não foi muito boa. Então fica uma ambiguidade. Cara, tem muitas ambiguidades. Então toda vez que a gente está lendo Luiz Fernando é bom ficar atento para essas três coisinhas aqui, os trocadilhos, os subentendidos e as ambiguidades, tá legal? Bom, continuando, quebra de expectativa. Cara, a quebra de expectativa, ela acontece muito e ela é muito interessante para desencadear o efeito de humor. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma crônica muito famosa nesse livro chamada Sexa. Essa crônica já até caiu no vestibular da UFSC em 2011, tá legal? Então o livro Comédias para se ler na escola já era obrigatório lá no vestibular de 2011. E agora voltou, né? Vestibular 2017-18. Então vamos dar uma olhada nessa crônica. Olha só. A crônica Sexa, então, eu vou até pegar o livro aqui e vou fazer uma leiturinha para tu ver como é tão tranquilo fazer a leitura desse livro, né? São textos rápidos, breves, inteligentes e fáceis da gente entender. Dá uma olhada no diálogo entre pai e filho. Te liga só. Pai. Pai. Como é o feminino de sexo? O quê? Feminino de sexo. Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? É. Quer dizer, não, existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino, sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo me disse que tem sexo masculino e feminino.
o sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é que é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Não devia ser assexa, papai? Não. Por que não? Por que não? Desculpe, por que não? Sexo é sempre masculino, meu filho. O sexo da mulher é masculino? Não. O sexo da mulher é feminino? E como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Não, quer dizer, olha aqui, tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então, como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes? Não. São, mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Mas então não muda o sexo. É sempre masculino. A palavra é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculina, seria o palavro. Chega, chega, vai brincar. O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta, temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. Viram só essa crônica sexa? Ela é uma crônica bem famosa, como eu tinha te falado, e ela está baseada no quê? Ela está baseada numa quebra de expectativa, toda ela, na verdade. Primeiro porque vocês viram que o assunto sobre sexo, ele se tornou embaraçoso para o pai. Não exatamente por causa do sexo em si, mas por conta da dificuldade de explicar algumas coisas da língua. Esse texto está dentro de uma parte do livro chamada De Olho na Linguagem. A gente vai comentar tudo depois com mais calma, né? De Olho na Linguagem é uma parte somente dedicada a comentar a língua portuguesa. E olha só o que acontece. A quebra de expectativa é que o embaraço do pai não se deve ao fato de falar sobre sexo em si, mas sobre uma difícil questão da linguagem, que é mostrar, explicar por que não existe uma palavra, né, flexionada no feminino para sexo. É uma questão arbitrária da língua, tá certo? Esse substantivo é um substantivo masculino. É uma questão arbitrária, não tem uma explicação. Ah, por quê? Bom, foi assim que se construiu a língua. Talvez haja uma explicação mais profunda na questão de haver o predomínio de vocábulos de gênero masculino por conta, né, talvez, de uma relação de poder estabelecida pelos homens ao longo da história na sociedade em que essa língua se construiu. Agora, isso são outras discussões. O texto nem quer aprofundar elas. Simplesmente ele mostra que o pai não está embaraçado por causa do sexo em si, mas pela dificuldade de explicar a questão gramatical. E aí a quebra de expectativa mesmo vem no final, quando de repente o garoto sai, o pai diz assim, sai, vai brincar. E aí fala com a mãe, o pai, e diz o seguinte, mãe, precisamos ficar de olho nesse guri. Por quê? Porque ele só pensa em gramática. Vejam que, o que é a quebra de expectativa nesse caso? É o fato de que, na nossa cultura, se um garoto começa a demonstrar uma preocupação muito precoce com o sexo e com as questões da sexualidade, o pai deveria dizer, mãe, este garoto só pensa em sexo. Isso seria o esperado, não é? E aqui o pai diz assim, esse garoto só pensa em gramática. Então essa é a tal da quebra de expectativa que eu tinha falado para ti, que é um elemento de humor muito característico dos textos do Luiz Fernando. Geralmente a gente tem desfechos surpreendentes, tá certo? Desfechos surpreendentes, finais, né? Imprevistos, surpreendentes, é isso, tá? E quebras de expectativa, é claro. Beleza? É isso. Bom, olha só. A gente vai falar um pouquinho dos assuntos também das crônicas, né? Dá uma olhada aqui. Os temas passam pelo cotidiano da família de classe média brasileira. Né? A gente tem uma crônica lá chamada Segurança, por exemplo, em que a família fica as famílias adquirem casas num condomínio de segurança máxima. Tipo, o grande atrativo do condomínio era a segurança. Pouco a pouco as famílias não conseguem mais receber visitas por questões de segurança e pouco a pouco as famílias já não conseguem mais sair de dentro de casa por questões de segurança, tornando-se reféns do próprio condomínio. Ou seja, esse texto ele aborda uma problemática característica do cotidiano das famílias brasileiras, especialmente das famílias de classe média brasileiras, não é? É isso, questão da segurança ou insegurança. Bom, continuando, outro tema seria a nostalgia, né? Essa coisa das mudanças de costumes. Então dá uma olhada, tem uma crônica lá chamada A Bola. O pai dá uma bola de futebol pro filho, o filho começa a procurar onde é que liga.
Olha só, Outros Tempos. Aliás, esse é o nome de uma das partes do livro, chamada Outros Tempos, em que a gente tem essas coisas de nostalgia, memória, né? O filho fica procurando onde é que liga a bola, ou seja, presume-se que o garoto só entenda lazer a partir de eletrônicos, né? Ou seja, ele não consegue se divertir ou não consegue imaginar diversão sem que o brinquedo seja eletrônico. Então essa é uma diferença de costumes, de valores, de práticas entre as gerações, do pai e do filho. Tá? Então tem uma coisa meio da nostalgia, daquele tempo em que se brincava na rua, em que se jogava bola, e isso vai aparecer em algumas crônicas do Luiz Fernando, tá legal? Também temos a questão da sátira política. Ela vai aparecer em alguns textos, tem um lá chamado Siglas, que fica falando sobre siglas de partidos políticos, e o pessoal vai tentando, o pessoal do partido, dar um nome para o partido, só que as siglas vão gerando, né, situações cômicas. Né? Partido União e Mobilização. Pum! Aí muda, né? O pessoal começa a bolar siglas e parece que aos poucos vai ficando evidente que não existe uma preocupação com o significado do partido ideologicamente. O que interessa é só dar uma boa sigla para o partido. Né? Então existe uma crítica aqui ao vazio ideológico dos partidos políticos no Brasil e também à proliferação de siglas partidárias, né, que vão brotando a cada dia, tem uma sigla nova, embora elas não signifiquem politicamente muita coisa, na maioria dos casos. Tá? Então a gente tem uma sátira política. Outra coisa que aparece também é a própria linguagem e a imaginação do cronista como tema, ou seja, o que a gente chama de metalinguagem, né? Aquela crônica cujo assunto é a própria crônica, ou de repente o assunto é a própria linguagem, as próprias palavras, como é o caso de Sexa, né? Em que a gente comenta a própria linguagem, beleza? Então é isso. Galera, a gente comentou aqui então sobre os temas que aparecem no livro, e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre a estrutura da obra dividida em 6 partes. Tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. A gente está vendo começando aos pouquinhos, dando uma geral no livro. Agora a gente vai falar das 6 partes na sequência e depois a gente vai fazer a análise das crônicas, beleza? Então tá, segue com a gente. Valeu!